Alô, alô, muito, muito prazer em ter aqui apresentando mais um episódio do nosso Hopecast, da galera da Hope Class, a Igreja Central de Vitória. Eu, mais uma vez, aqui tomando o lugar que eu me sinto muito desconfortável em estar sentado, do meu querido Ronald, o cara que apresenta tão bem nossos programas aqui. Mas eu fico aqui na contenção, esperando o retorno dele, tentando levar aqui o programa na frente e chamar a atenção também da galera aí para ouvir. Muito obrigado, você que está aí dando play nos nossos episódios. E hoje, semana passada a gente já começou aí com uma lição nova do novo trimestre. Então hoje a gente tem a segunda parte aí da lição. E para falar no tema, o tema é o alvo do discipulado. Então semana passada foi instrumentos do discipulado e agora o alvo. Para saber que alvo é esse e também que discipulado é esse, eu tenho aqui dois camaradas sensacionais e maravilhosos. Começar com ele, a autoridade aqui em temas eclesiásticos, Pastor Lucas Viana. É um prazer ter você aqui no nosso primeiro episódio, cara, juntos. Como é que você está? E aí, Galter, beleza? Tudo bem com todo mundo aí que está ouvindo a gente, seja que horas que você está escutando? Agora, rapaz, não é essas coisas todas também não, né? Autoridades eclesiásticas, né, velho? Estamos aí para poder somar. Eu tenho certeza que vocês têm um conteúdo aí muito grande para a gente aprender junto e um assunto tão legal que é sobre discipulado, né? Perfeito. Mas obrigado pela humildade aí, mas vamos considerar aí a posição de pastor para guiar a gente nesse caminho aqui desse assunto, que é um assunto um pouco mais cabeça aí, eu acredito. E também ele, o cara que para mim é a minha inspiração de beleza, com esse cabelo que eu invejo muito, não vou mentir, mas é uma inveja saudável. Gabriel, fala para nós como é que você tá? E aí, Gatinho, tranquilo? Rapaz, estamos aí, né? Em meio a tanta dificuldade, o Senhor vem nos conservando de tudo quanto é mal e somente eu só tenho a agradecer. Agradeço pela presença aqui também, pelo convite e que o Senhor possa iluminar a gente. É isso aí, meu querido. Graças a Deus estamos aqui juntos e bem. Então, vamos lá. Essa lição, como eu falei, toca aí o tema do discipulado, um tema que eu achei muito bacana. Eu falei no episódio passado que, antigamente, até pouco tempo atrás, eu achava que era um assunto assim restrito a pastores, ao estudo para você ser pastor, para você dar estudo bíblico para alguém, mas a verdade é um pouco diferente. Então, nessa lição aqui dessa semana, a gente tem, começando assim, eu já achei bacana a introdução dela de sábado, porque me faz dar altas viagens aqui, né? Ele pergunta se você conhece alguém que é a perfeita imitação de outra pessoa. Então vai perguntando aí, você conhece, vamos supor, a criança que é espelhado, né, o comportamento, as palavras, as atitudes do pai dela ou da mãe dela, ou até de um amigo que essa pessoa tem, né? Do nada a pessoa quer fazer de tudo para ser igual a essa outra pessoa. Eu lembro, cara, de um exemplo muito tosco que envolve um camarada, e não era só um não, eram vários, gastavam milhares, de centenas de milhares de reais ou de dólares em cirurgias plásticas para parecer o Ken, o boneco Ken. Passou aí reportagem há um tempo atrás de um camarada que estava fazendo mais uma cirurgia para ficar igual ao boneco. E assim, eu sei que é o sonho do cara e tal, a ambição dele, mas não fica parecido, cara. Ele tá se esforçando muito, mas não fica nem um pouco parecido. Fica, inclusive, longe, esquisitaço de olhar assim. Mas, enfim, você vê até onde o ser humano ele é capaz de ir por um desejo, né? Por uma ambição, por uma vontade. E o engraçado é que, em relação a esse tema, esse assunto, o quão longe ele vai para se parecer com outra pessoa ou com outro alguém, porque o quem nem existe, é um boneco. Mas também tem pessoas aí que fazem, né, algumas coisas para parecer com, sei lá, Michael Jackson, os ídolos aí, Aços, enfim. E aí, pulando para a segunda aqui, eu entendi que o alvo do discipulado, está escrito aqui com essas mesmas palavras, é ser semelhante a Cristo em caráter e comportamento. E aí é que está o segredo, a chave de ouro.
que vai abrir a nossa mente para entender esse tema aí. O discipulado nada mais é, eu acredito, do que uma escola, vamos colocar assim, uma escola pessoal, aonde o seu professor e a sua matéria de ensino são Jesus. Então você está lá sentadinho estudando sobre, tal, aprofundando, lendo a história de Jesus e os atos e os passos de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra e os pedidos que Jesus fez com os discípulos, com os seus seguidores. E esses pedidos, eles atravessam o tempo, não são só para aquela época. Então você tem essas dicas aí de Jesus sobre faça isso, não faça isso, cuide assim de tal pessoa, corra atrás, né, das pessoas, vai e prega o evangelho, ajude os necessitados, as crianças, que elas venham até mim, porque se você não for igual a uma criança, você não herdará, não entrará no reino do céu. Então a gente tem esses vários, essas matérias, esses aspectos aí, que a gente estuda com a intuição, claro, de botar em prática na nossa vida, para que isso faça a diferença na nossa e na vida dos outros. A gente teve na live de sábado aí o pastor Marcelo falando com a gente, um detalhe bacana, o discipulado ele não é para outra pessoa aprender, é para mim e para outra pessoa, para que nós possamos aprender juntos. Eu vou aprender ensinando e a pessoa também pode me ensinar aprendendo. Isso é fenomenal. É uma visão que não tem muito tempo na psicologia, aliás, na pedagogia, essa ideia de que o ensino ele é uma via de mão dupla. Então, você não tem mais, antigamente, né, quando eu era criancinha, eu vi o pastor como um cara incontestável. Se o pastor falou, então beleza, o cara sabe o que está falando, é verdade. Tá? Então, vou obedecer o que o pastor está falando, e hoje em dia a gente vai num caminho diferente aí. E aí eu queria jogar para o cara que, entre nós três aqui, com certeza é o que mais está ligado no assunto aí, o que mais experienciou esses detalhes. Lucas, o que você tem para falar aí com a gente nessa lição? O Galter, é até uma parada legal que você tocou aí, que é o seguinte, cada pastor, eu falo por mim sendo pastor, cada pastor tem uma característica, tem um perfil diferenciado de trabalho no que diz respeito a gosto, né? Eu acho que isso em qualquer função. O psicólogo, por exemplo, ele pode entrar na via forense, ele pode entrar na área de recursos humanos, ele pode entrar na área, talvez, carcerária. E o pastor vai na mesma vibe, como uma função também. Eu curto muito essa área de discipulado, porque ela vai de frente com a missão urbana. E sobre discipulado, uma coisa que você pontuou que eu achei legal. A gente, às vezes, acha que é um tema que ele é restrito, mas ele deveria ser um tema geral. Porque quando a gente para pensar, a base da missão, no que diz respeito a ensinamento, ela é desencadeada pelo discipulado. E muitas vezes a gente pensa, a gente consegue tentar mensurar discipulado com algumas coisas, e a gente percebe que o tempo todo nós somos influências e somos influenciados. Então, o que você pontuou é legal. O nosso ensino de discipulado, ele nunca deve ser competitivo, mas deve ser cooperativo. E quando a gente fala principalmente sobre seguir alguém ou seguir a Jesus, vai muito também de acordo com a nossa comunhão. E por que eu estou dizendo isso? Um bom discípulo não é aquele que tem a primazia de saber ensinar as coisas para o outro, mas ele tem antes que aprender para si mesmo aquilo que Jesus ensina. Então, quando a gente aborda esse contexto, é muito importante nós falarmos que a comunhão ela é fundamental, que é o buscar a Deus, que é o buscar a orientação de Deus, que é buscar a Deus através de oração. E isso é tão forte, porque eu tenho até o seguinte pensamento que eu carrego comigo. Se você não tem vontade de falar ou não tem tempo de falar de Jesus para os outros, é porque você precisa tirar tempo para Jesus. Então, eu acredito que o discipulado autêntico, ele parte da seguinte questão: eu busco procurar ser uma pessoa com caráter semelhante ao de Cristo, e é lógico, a gente sabe que a gente vive num mundo de pecado, a gente sabe que a gente vive num mundo imperfeito, a gente vai falhar o tempo todo, é um crescimento, é por isso que chama de santificação, mas aquele que recebe, ele não consegue guardar para si, ele quer realmente passar para o outro. E quando a gente passa para o outro a essência do caráter de Cristo,
dentro ali das nossas possibilidades, a gente pratica o discipulado. Isso é legal porque o discipulado não tem, o Lucas é teólogo, o Gabriel não é. Não. Na cruz, todo mundo fica no mesmo nível. E o discipulado parte de uma forma tão legal e tão igual que Jesus escolheu os menos capacitados na visão da época para ser os pregadores do mundo que chegassem, a pregação que chegasse no mundo da nossa realidade hoje. E o interessante disso aí é que, como a gente comentou e abordamos e concordamos aí no assunto, eu acredito até que é uma visão coerente com o cristianismo, e até é engraçado porque eu acho que é uma concordância hoje em dia muito forte de que o sábio, né, a pessoa que tem sabedoria, que vamos colocar assim na palavra inteligência, mas com essa atmosfera aí, né, de sabedoria, a pessoa que é inteligente é aquela que aceita que não sabe tudo sobre alguma coisa e que tem muito a aprender ainda, e que o contato com outros seres humanos é uma das fontes mais poderosas aí dessa aprendizagem, e assim também tem que ser com o discipulado. Então a gente concordou aí que hoje em dia o discipulado não é matéria só do pastor, do líder da igreja, do ministro de alguma coisa, mas tinha que ser um assunto que tinha que agradar, né, e ser procurado por todos nós, por mim, tal, pelo Gabriel, a gente que está lá nas classes, na Hope, tal, nos adolescentes, nos jovens, porque, querendo ou não, é necessário. O discipulado, eu diria que ele não é nem algo, assim, que extrapola a nossa normalidade, porque parece que é um tema que foi criado, além do cristianismo, claro, para ser reforçado e estudado, mas é puramente o cristianismo. Se eu sou um cristão, eu tenho que... O cristianismo, eu diria que é uma filosofia que ela não é simples. Não é, eu acredito em Jesus, ponto. Não é isso. Existe um leque quase que infinito de detalhes, de áreas, de caminhos que o cristianismo aborda, e que eu posso seguir por inúmeros caminhos. Então, que nem a gente estava falando até acho que na nossa live, se eu não me engano, eu não preciso ser o pastor para ir lá na frente da igreja e falar com 200, 300 pessoas. Mas se eu sou o camarada aí que chama uma galera massa para fazer um podcast sobre a lição, já é alguma coisa que eu estou fazendo para que a palavra seja transmitida. Então, o discipulado, ele trata não só do ensino, mas da absorção daquilo que eu estou estudando, para que eu seja aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou professando, e que outras pessoas se interessem também nessa vida cristã aí. Não, Gabriel? Galter, eu penso assim que a igreja, o corpo de Cristo, ele não é só formado pelos líderes, ele é formado pelos rebanhos também. Então, eu creio que, na minha visão, os líderes, eles têm que direcionar o rebanho. Mas, a partir do momento que você entra numa sociedade que é diferente, que são os costumes diferentes, você tem que representar Cristo. Então, se você tiver uma oportunidade, você tem que aproveitar essa oportunidade, sendo leigo ou não, pode ser eu, qualquer um, diferentemente de ser um pastor. Mas eu creio que nós devemos estar preparados. E a gente só consegue estar preparado através da comunhão diária com Jesus. Perfeito. Eu acredito também que o tema do discipulado aborda outro detalhe muito importante, que é aquilo que eu aprendo, que é posto em prática na minha vida, é o necessário para eu mudar meus comportamentos e ser aquilo, né, que Deus espera que eu seja. Então, se eu era um cara nervoso, ansioso, raivoso, depressivo, eu vejo que tanto, né, sendo instruído no discipulado, quanto estando ali presente no ensino, na disseminação, tudo aquilo que eu vejo e o que eu ouço, o que eu leio, né, o que eu presencio, é profundamente importante para mim e pode ser absorvido, né, em várias visões diferentes, mas
aquilo vai ter um resultado na minha vida. E na maioria das vezes, claro, dependendo de mim mesmo, isso vai caber a mim permitir esse resultado em mim, vai ser um resultado positivo. Eu não conheço uma pessoa que se entrega verdadeiramente a Jesus e fala que não gostou da experiência. Não era aquilo que eu esperava. Pelo contrário, a gente vê histórias de transformações aí que são coisas que parecem cena de filme. Parece o Desmond Doss lá atravessando o campo de batalha sem tomar um tiro. A pessoa era aquilo que a gente, né? Nós não temos a capacidade, não temos o dever de julgar as pessoas, mas parece que era a pior pessoa do mundo ali na sociedade e tal, mas basta, cara, uma entrega, basta uma entrega para ela sentir o poder daquilo na vida dela. E aí o discipulado está inserido nessa brincadeira aí de mostrar às pessoas o poder que é você estar do lado de Jesus e permitir que ele esteja ao seu lado também. E para isso não tem mistério, não tem, né, drama aí, eu preciso ser o Rodrigo Silva e estudar ali a arqueologia de Israel, eu preciso ser o Alejandro Bulhon e viajar países pregando a palavra de Deus. Não precisa disso. Basta sinceridade no seu coração e uma entrega sincera. Poderei eu puxar aqui para as nossas considerações finais? Lucas, o que você tem para falar aí? Mais rápido, né? Eu já estava preparando aqui um monte de coisa e tal, mas olha, o que o Gabriel pontuou é muito legal. Não sei quantos de vocês que estão nos ouvindo já ouviu falar sobre cosplay, né? Cosplay é o camarada que tem lá o seu personagem favorito, ele veste as roupas dele. Não sei quantos ouviram falar de um evento aqui no Brasil, foi o maior evento que houve aqui no Brasil no ano passado, chamado Comic Con. 2020 foi a maior Comic Con do mundo, foi aqui. De tanta gente que estava vestido de cosplay e que queria representar o personagem. Com Cristo é diferente. Quando a gente fala de cristãos, a gente diz são pequenos cristos. E o que o Gabriel pontuou é legal. Até porque, quando a gente olha tanto no Espírito de Profecia quanto na Bíblia, a gente percebe que quem é que vai terminar essa obra não menciona de nenhuma maneira pastores, mas serão os membros da igreja. E que eu particularmente, não sei se é porque eu sou criado numa geração um pouco mais nova, eu não consigo enxergar de maneira alguma uma diferenciação. Tanto é, Galter e Gabriel, que os sermões que mais tocaram o meu coração até hoje, e eu já como pastor, foram de pessoas que não tinham formação teológica. Eu lembro de um membro de uma igreja minha lá em Jaguaré, um distrito que eu trabalhei aqui no interior do estado, e que ele tem 70 anos de idade e que ele fez um sermão que tocou meu coração. Ele sequer tinha ensino fundamental. Ele fez alfabetização. Mas ele vivia tanto Cristo assim, e pregava tanto, que ele era um camarada que ele conseguia ser um exemplo de pessoas que eles olhavam para ele não pela função, porque ele não tinha aposentado e nem pelo recurso, que ele também não tinha, mas olhavam de como eles admiravam ele por sempre lembrarem da pessoa de Jesus quando ouviam ele falar, quando viam ele fazer alguma coisa. Então eu penso que discipulado é isso. Nós somos pequenos cristos, representantes, lógico, de Jesus aqui nessa terra para levar a mensagem de esperança. Sensacional. É isso, é professar aquilo que a gente... Aliás, é ser aquilo que a gente professa. Não, Gabriel? Mais algum detalhe aí? Não, eu queria só complementar o que ele falou. Eu vi uma expressão esses dias que é bem assim: a experiência ela vale muito mais que o diploma. Não desmerecendo assim o diploma do pastor, todos os estudos, só que a experiência ela vale muito mais que o diploma. Então, se você tem uma experiência com Deus, se você é aquela pessoa que consegue enxergar os seus pedidos, que você consegue ver que Deus está te respondendo a cada momento, seja qual for a forma, se você consegue ver, a partir do momento que você consegue ver, você se torna a pessoa mais próxima e mais suscetível a copiá-lo. Em tudo que você for fazer, em qualquer coisa. E como Jesus disse, a nossa fala, ela reflete aquilo que está no nosso coração. Então, diante de todo esse momento, eu queria colocar que a gente possa refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos caminhos e conectar o nosso coração a Ele para que as nossas ações, tanto as nossas ações quanto as nossas falas, sejam unicamente dele. Sensacional. Então, para finalizar aqui,
se eu pudesse fazer um pedido aí, que fosse que a Comic Con na nossa vida durasse a nossa vida inteira e que o nosso cosplay fosse de Jesus Cristo. Então, que a gente possa aí seguir os passos de Papai do Céu em tudo, todas as áreas, todos os aspectos da nossa vida. E as bênçãos são incontáveis, indescritíveis e inimagináveis. Pois bem, eu agradeço aí a presença dos meus queridos Lucas e do Gabriel. Eu agradeço a você que continuou ouvindo aí a gente, acabando mais um podcast. E, claro, querendo dar um detalhe lá com a gente, uma conversa, só seguir lá no @HopeClassVix no Instagram. Temos nossos contatos por aí espalhados na Grande Vitória. E querendo participar do podcast também, por favor, você vai ser bem-vindo para dar uma força aí pra gente. Que Deus esteja com você nesse momento complicado aí. E muito obrigado. É um prazer. Até mais.